de Allan Kardec. Lá em Paris, o curador estava descoroçoado, amargurado, muito triste. Em uma das reuniões, um dos espíritos que coordenava o trabalho da codificação, através de um médium, perguntou-lhe: por que tanta tristeza? Por que amargura? Fique sabendo que tudo isso é conforme a nossa supervisão. A massa, a população estava muito parada, muito. Era necessário agitar a massa, movimentar a população. Fique sabendo que esse acontecimento será muito mais benéfico do que prejudicial à nossa causa. 3 meses depois, o volume de vendas cresceu assustadoramente. Porque aquelas pessoas que pegaram os livros onde estava o endereço de Kardec, começaram a pedir livros pelo reembolso postal e passavam o endereço para outras pessoas. 10 anos depois, aproximadamente, o Espiritismo caminhava de vento em popa na Espanha, graças ao trabalho portentoso de José Maria Pérez Colavida. Muitos se referem a ele dizendo: Colavida, o Kardec espanhol. E de 2 braços femininos muito fortes, Amália Domingos Soler. Uma simples costura que, depois da eclosão da mediunidade, tornou-se uma das escritoras mais famosas naquele país, principalmente após a produção do livro Memórias do Padre Germano. Então, eu quero repetir a frase de Kardec, quando ele diz: podem-se queimar todos os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Continuando, mais embaixo, em outro parágrafo, Kardec diz assim, ainda em O Evangelho: são, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns que, também eles, os espíritos, citando de todos os lados. Se tivesse havido realmente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos o aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum grupo existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à eternidade. Se não tivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões desde apaziguá-las. Mais à frente, em um outro capítulo, Kardec diz: todo espírita tem que ser cristão. Mas para ser cristão, não há necessidade de ser espírita. Kardec, continuando o seu trabalho de todo universal do ensino dos espíritos, se esforçava ao máximo para dar uma confiabilidade a todos aqueles livros. Então, ele, espírito muito culto, muito inteligente, usou de um recurso que a matemática traz para nós, conhecido como lei da probabilidade. Kardec diz que, se ele fizesse a mesma pergunta a 3 médiuns diferentes, nessas 3 respostas,
haveria sempre uma ideia em comum. Aquela ideia em comum era a ideia dos espíritos. Assim, ele continuou fazendo o seu trabalho com um grupo de médiuns. E esse grupo de médiuns nunca era inferior a 10 elementos. Ele procurava médiuns que não se conheciam, médiuns que um era culto, o outro tinha uma instrução muito pequena, um era baixo, o outro era alto, um era gordo, outro era magro, um era feminino, outro era masculino. Enfim, ele procurava diversificar para que não houvesse influência de um para com o outro. E assim, ele foi montando toda essa estrutura. Em um dos seus trabalhos, Kardec disse que, de 1857 a 1861, em torno de 5 anos, ele recebeu aproximadamente 3.000 mensagens. Dessas 3.000 mensagens, ele chegou à conclusão de que apenas 10% agregavam valor. O resto, ele destruiu. E dessas 300 mensagens, apenas 100 mereciam ser publicadas. Por isso é que encontramos nos livros de Kardec várias mensagens assinadas. Nós vamos encontrar Paris, Santo Agostinho, 1862. Paris, 1862. Um outro espírito. E vamos encontrando Lacordaire, Paris, enfim, uma série de espíritos. Pois bem, Kardec continuou aquele trabalho. Mais tarde, quando já estava bastante sacramentado, vamos dizer assim, né? Ele fazia a publicação de todo aquilo que era feito. Essa probabilidade que Kardec utilizou é muito, digamos assim, trabalhada ou observada por engenheiros, técnicos em estatística, químicos, porque ela faz com que tenhamos uma margem de erro muito pequena. Eu não vou dizer nada, porque é muito pomposo, né? Palavras conhecidas, e afinal de contas, eu estudei isso já vai mais de meio século. Mas, vou dar 2 exemplos. Suponhamos que nós estivéssemos lá no salão do Centro Espírita Bezerra de Menezes, repleto de pessoas, 100 pessoas. Uma pessoa tivesse olhos azuis, 19 pessoas tivessem verdes, 30 pessoas olhos negros, 20 pessoas olhos marrons, 15 pessoas olhos castanhos claros, 15 pessoas castanhos puros. Enfim, nós teríamos 200 olhos, 100 pessoas. A pergunta é, se eu pedisse que uma pessoa ficasse de pé, qual a probabilidade? Quanto de chance eu teria? Que eu teria de que a pessoa que ficasse de pé tivesse olhos azuis? Alguém poderia dizer 90%? Será que alguém diria 90%? Eu vi um rosto de Lucília. Será que seria 90%? Talvez muito. Karina. Será que seria 70%? Talvez muito. Glória. Ah, eu vi 2 mãos. 100%? Talvez muito. Se nós jogássemos esses dados no computador, ele daria para nós o problema em 1 minuto e talvez
a probabilidade seria de 0,0001. Bom, Kardec utilizou esse recurso. Vamos citar um outro exemplo rapidinho. Suponhamos que a Loteria Federal resolva fazer um sorteio no dia 15 de novembro. Sorteio ação da República. 30 milhões de reais. O Brasil tem 220 milhões de pessoas, mais ou menos. 50 milhões de pessoas compram bilhetes, mas foram impressos 120 milhões de bilhetes. Desses 120 milhões, vários ficaram lá na prateleira, não foram vendidos. Agora, vamos supor que a Glória compre um bilhete de 002235. A pergunta é, qual a probabilidade ela tem que possa ganhar sozinha o prêmio? 98%? De idade? Nunca. 15%? Acho muito. Se nós colocássemos no computador, ele daria para nós a resposta em 1 minuto. Talvez 0,002%. Kardec, então, utilizou o recurso no controle universal do ensino dos espíritos. Vejamos aqui o que mais Kardec diz à frente. Eu gostaria de dizer que o professor Alexandre Fontes da Fonseca publicou um artigo muito interessante a respeito desse controle universal do ensino dos espíritos. No Redor, em 2007, quando foi comemorado 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Alexandre Fontes da Fonseca é professor de física quântica na Unicamp, e as suas aulas, através da internet, são muito boas, tanto em física quanto em temas espíritas. E, no trabalho que ele publicou, no Reformador, e passou para a internet, ele diz que, se Kardec houver realizado 3 médiuns ruins, quando estava escrevendo o livro dos médiuns. Médium é aquele que chega a interferir em até 50% na mensagem. Então, digamos que eu tenha aqui uma mensagem psicografada por um médium ruim. Se ele interferir em 50%, significa que 50% do que está na mensagem é dele, o restante é dos espíritos. Então, Alexandre Fontes da Fonseca prova matematicamente, através de equações, utilizando inclusive logaritmo, ele prova que, sem sombra de dúvida, no mínimo 90% do que está em O Livro dos Espíritos é realmente dos espíritos. Isso se ele tivesse utilizado médiuns ruins. Então eu pergunto, vocês acham que Kardec iria utilizar médium ruim no trabalho? Nunca. Vocês acham que os espíritos iriam permitir que ele utilizasse médiuns ruins? Nunca. Então, esse é um dos detalhes importantíssimos no controle universal dos espíritos. Vou ler mais um pedacinho do que Kardec deixou escrito aqui. Não é essa, porém, a única vantagem que ele decorre de sua excepcional ação, isto é, o Espiritismo. A doutrina lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições não são um escolho, mas que traz consigo o remédio do mal. Mais à frente ele diz assim,
Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros. E mais à frente, Kardec diz: o ensino dos espíritos foi ditado não em um lugar apenas, mas em vários locais diferentes. Quando há uma ideia nova para ser lançada, os espíritos não a lançam em apenas um lugar. Nós nos lembramos aqui do avião. Quando surgiu e existe até ainda aquela discordância. Uns dizem que foi na América com os irmãos Wright. Outros dizem que foi Santos Dumont. Mas a doutrina, um dos livros da Espírita nos diz que a ideia foi lançada tanto lá quanto aqui. Foi lançada não em um lugar apenas. Tanto que o trabalho começou mais ou menos na mesma época. Porém, Santos Dumont, o primeiro que teve a coragem de voar. Continuando. Mais à frente, diz aqui assim. Nós vemos o seguinte. Allan Kardec utilizou a palavra médium e mediunidade várias vezes. E em O Livro dos Médiuns, no capítulo 16, e 91, fala sobre a variedade dos médiuns falantes e dos médiuns escreventes. E lá nós vamos encontrar uma nomenclatura muito grande: médiuns escreventes mecânicos, podemos falar também médiuns psicógrafos, psicógrafos mecânicos, psicógrafos semimecânicos, psicógrafos intuitivos, uma grande variedade. Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 191. Depois, vocês poderão ler com mais tempo. Mas Kardec diz que existe duas variedades de médium muito raros. São os médiuns poliglotas e os médiuns iletrados. Os médiuns iletrados são aqueles abertos, mas que, estando mediunizados, podem escrever. É um trabalho árduo, muito difícil, uma mediunidade muito rara, mas pode acontecer. Porque os espíritos têm que procurar recursos onde eles praticamente são escassos. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo nos ensina que o progresso vai sempre para frente, nunca para trás. Então, se aquele espírito, a alma daquele médium, na atual existência, é analfabeto, é óbvio que a sua memória contém recursos que possibilitem a leitura e a escrita. E depois, Kardec fala a respeito dos médiuns poliglotas. Quando nós falamos a palavra poliglota, nos lembramos de uma pessoa que fala várias línguas. Então, médium poliglota é aquele que fala ou escreve em línguas diferentes. E a doutrina espírita subdivide. Se o médium fala em uma língua estranha, dizemos xenoglossia. Se ele escreve em uma língua estranha, dizemos xenoglossia. A palavra xenoglossia vem do grego. Xeno significa estranho, estrangeiro. Glossia significa língua.
Então, quando o médium fala em uma língua estrangeira, ele está dando para nós uma prova de xenoglossia. E ele pode também escrever. Mas há um detalhe interessante. O Pata fala, digamos, e ele vai falar qualquer uma língua dessas se houver necessidade enquanto estiver em vigília, enquanto estiver acordado. Mas o médium poliglota não. O médium poliglota falar ou escrever se estiver em transe mediúnico. Eu vou citar 2 casos referentes a esse tipo de mediunidade, já que Kardec utilizou os médiuns seu trabalho e se refere a eles de uma maneira elástica, muito fácil de ser entendida em O Livro dos Médiuns. No ano de 1995, mais ou menos, não me lembro o mês, a revista Reformador trouxe para nós uma história muito interessante. Havia um rapaz que terminou o curso de engenheiro eletricista na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi na Light do Brasil. A Light do Brasil é aquela empresa fornecedora de energia elétrica que é ao eixo Rio-São Paulo. Depois de algum tempo, alguns meses, ele recebeu um prêmio da empresa. Fazer um curso de aperfeiçoamento na Alemanha totalmente gratuito. No dia da viagem, usou a sua mala, foi para o aeroporto e embarcou em um avião que ia para a França. Eu duvido que algum de vocês me explique por que ele entrou e ia para a França. Aconteceu o seguinte: estava morando na França um casal brasileiros, amigos da família. Eles ficaram sabendo daquele acontecimento, ficaram em contato e disseram: venha para a nossa casa, hospede-se conosco. Você não terá nenhuma despesa e todos ficaremos satisfeitos. Assim ele fez. Foi para seus amigos. Olha os telefones seu doido aqui, parou aqui. Então, ele foi para a casa daqueles amigos todo dia de manhã, pegava o trem, viajava 1 hora, atravessava a feira, chegava na cidade, participava das aulas, à tarde fazia a mesma coisa, voltava para a França. Certo dia, ele foi convidado para assistir uma reunião espírita. Ficou muito satisfeito. Naquela reunião estava participando uma mocinha de 15, 16 anos, que, em determinado momento, no transcurso da mesma, entrou em transe mediúnico e um espírito fala português, um português muito carregado de sotaque, começou a conversar com o nosso jovem engenheiro. Ele declinou seu nome, que vivera no Brasil nos anos tais, também fora funcionário da Light do Brasil, disse o bairro, a rua, o número da casa onde morou e várias outras coisas mais. Quando uma reunião, o engenheiro procurou aquela mocinha e foi agradecer a ela pela alegria, pela felicidade que tivera com aquela conversa. A menina não falava nada, simplesmente olhava para ele com um sorriso nos lábios, mas assim com aquela carinha de boba, né? Sem dizer nenhuma palavra. Então, o seu amigo chegou e disse: ela não está entendendo nada que você está falando. A única língua que ela conhece é o francês, a língua materna. E, evidentemente, essa pessoa passou a ser o tradutor da conversa entre os dois. Isso é
xenoglossia. Aquela menina, evidentemente, aprendera a língua portuguesa em uma ou em algumas existências do passado. Havia morado em Portugal ou em algum local onde se fala a língua portuguesa. Martins Peralva, em seu livro Estudando a Mediunidade, diz que para o médium escrever ou falar em uma língua estranha, ele tem que ter conhecimento do passado, porque os espíritos não removem as pedras da ignorância. Se sabe, sabe. Se não sabe, não sabe. Se eu perguntar ao Chico Xavier, Chico, você já escreveu várias mensagens em português e também em inglês. Você nunca escreveu nada em Esperanto? Ele respondeu, porque ainda não aprendi o Esperanto. E é bom observar que quando o Chico nasceu, o Esperanto já existia no mundo espiritual há 800 anos, conforme uma mensagem que o próprio Chico psicografou, ditada por um dos maiores esperantistas que o Brasil já conheceu, Valdomiro Nunes. Então, fica aí esse exemplo, né, de xenoglossia, mediunidade poliglota. Mas, eu disse também xenoglossia, eu disse também xenografia. Mais ou menos na mesma época, por volta de 1990, Divaldo Franco estava fazendo um dos seus trabalhos na Europa. Ficou por lá vários dias. E, último dia de viagem, ele estava em Colônia, uma cidade alemã. Era a tardinha. Ele estava no hotel, quando alguns amigos, qualquer coisa em torno de 12 pessoas, foram lá despedir-se dele. A reunião aconteceu no próprio apartamento do hotel. Isso que eu estou contando está em um livro, Ante os Tempos Novos. Ante os Tempos Novos. Pois bem, então, aquelas foram lá despedir-se do Divaldo. Muitos abraços, sorrisos, muita alegria, apertos de mão e muita saudade também, porque algumas pessoas sabiam que naquela existência talvez nunca mais voltariam a ver o Divaldo. Em determinado momento, Joana de Ângeles disse, Divaldo, providencia e caneta porque vamos escrever. Ele pediu o material, as alegrias diminuíram um pouco, né? A efusão diminuiu um pouco, eles se concentraram e o Divaldo psicografou uma mensagem em alemão. Depois de terminado, haviam pessoas ali que conheciam muito bem o alemão, fizeram a tradução e 3 horas depois, Divaldo já estava no aeroporto, voltando para... Viajou a noite inteira. No dia seguinte, lá na Mansão do Caminho, ele chegou pela manhã, descansou um pouco, e depois desse descanso, saiu para dar um giro pela mansão. Mansão do Caminho é uma instituição ímpar em se tratando de assistência fraterna aqui no Brasil. Quem não conhece, se algum dia estiver passeando lá pelas praias da Bahia, vá conhecer. Tenho certeza que ficarão satisfeitos. E o Divaldo, andando ali na Mansão do Caminho, chegava uma pessoa e perguntava, Divaldo, você psicografou a mensagem em alemão? Não sei. Chegava um outro e perguntava, Divaldo, qual é a mensagem que você psicografou ontem? Não sei, não me lembro. Chegava outro e perguntava, mas Divaldo, você psicografou ontem e não se lembra? E realmente ele não se lembrava de nada.
Nada, nada, nada. Ele só tomou conhecimento da mensagem 1 mês, 2 meses depois, quando entregaram para ele uma cópia já traduzida para a língua portuguesa. Isso é xenografia. Então, Allan Kardec, agora voltemos a Allan Kardec. Allan Kardec fez um trabalho magnífico quando se incumbiu dessa tarefa, que durou em torno de 14 anos. Pouco mais, pouco menos. Glória, pois, ao nosso codificador, e peçamos a Deus que nos desça, nos ampare, para que o conforto, as facilidades, não amolentem o nosso caráter, que saibamos cumprir os deveres assumidos. Que sejamos mais um a trabalhar pela edificação da paz. Agradeço a vocês a paciência de terem dado e aos espíritos bondosos e amigos que nos proporcionam uma noite tranquila, de sono reparador, com bons sonhos. Que o nosso dia de amanhã seja alegre, muito trabalho e muito progresso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Wagner, com você. Ei, Mário, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que não preciso encarecer aqui o meu agradecimento por estes momentos agora. Então, nosso abraço, que a nossa Mãe Maria Santíssima possa envolvê-lo sempre na sua caminhada, na sua jornada, e esperamos numa próxima oportunidade estarmos juntos, continuarmos juntos nesses trabalhos aí, junto ao movimento de unificação, principalmente aqui em Santa Luzia, né? Sabemos da sua atividade aí em outras localidades, mas gostaríamos que você continuasse conosco. Nós vamos agora... Patrícia, questão de perguntas hoje nós não tivemos, né, Patrícia? Então dá para a gente passar para a prece final, certo? Oi, dá sim, Wagner. Pode sim, com certeza. Ficou bastante esclarecedor o estudo, viu, Mário? Muito obrigada. Então nós vamos convidar a Miriam Simões, que é uma companheira do Centro Espírita Bezerra de Menezes, para que ela possa fazer conosco a nossa prece final. E mais uma vez nós agradecemos a participação de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, nessa proposta. E lembrando que amanhã nós vamos ter a participação do nosso companheiro Ibrahim Neto, é um companheiro de Belo Horizonte, e ele vai trabalhar o tema Allan Kardec e a universalidade do pensamento espírita. Então, aguardamos vocês nessa proposta. Então, nós vamos passar a palavra agora para a Miriam, para a nossa prece de encerramento da atividade. Muita paz a todos. Wagner, obrigada pela oportunidade. Obrigada ao Mário pelo excelente estudo, pelo aprendizado que a gente teve aqui nessa noite. Obrigada a todos que participaram dessa força empenhada nesses estudos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre maior, agradecendo a oportunidade desses estudos, dessa semana tão gloriosa. Nos fala de semana do Allan Kardec. Elevamos os nossos pensamentos para Jesus, pedimos que todas as sintonias de harmonia e alegria e paz nos nossos estudos de hoje possam ser encaminhadas agora nos asilos, nos hospitais, nas vielas públicas, nos manicômios, nos presídios, que todos possam receber mensagens de carinho, de paz,
e de muita harmonia nessa noite. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, então boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos.